Olá pessoal, quando nós vamos iniciar nossos estudos sobre filosofia, é comum nos perguntarmos por onde iniciar ou qual material, qual livro que eu vou utilizar. Então agora segue algumas dicas, algumas sugestões de livros e apostilas que vocês poderão utilizar na sua preparação para o Enem, para os vestibulares e também para alunos aí de graduação e pós-graduação em filosofia. Então vamos começar aqui com esse livro, Filosofia 360, de Renato Santos Belo, História e Dilemas. Então, é um livro muito completo, onde o professor optou fazer a sua apresentação dos temas por filósofo. Então, nós temos alguns livros que apresentam por temas e outros que apresentam por filósofo. Esse aqui fez filósofo por filósofo, e em alguns momentos ele usou a temática, principalmente em algumas questões introdutórias, ou em alguns assuntos mais amplos, por exemplo, como a ética e a filosofia política. Muito interessante, Filosofia 360. Agora nós vamos com a apostila. Então nós temos um sistema de ensino que chama Bernoulli, de Belo Horizonte. É um sistema muito interessante e ele tem as apostilas de filosofia. Então está aqui da primeira série, né? Nós temos do primeiro ano do ensino médio. Aqui a da segunda série de filosofia, e temos aqui a do terceiro ano, que é de filosofia junto com sociologia. Então, nós temos sempre aí o volume 1 e o volume 2 de cada uma dessas apostilas. Você pode encontrar no site da editora ou pode encontrar aí nessas livrarias ou pessoas que vendem pela internet já o livro já usado. Nós temos também esse livro aqui do sistema poliedro, um sistema que vem lá de São Paulo, também adotado em diversas escolas, que possui esse livro, Filosofia Volume Único, terceira série do ensino médio e pré-vestibular. Então, esse livro da filosofia do poliedro também contempla os assuntos aí mais importantes que nós podemos precisar para o vestibular. Lembrando que os livros de filosofia, nós temos vários outros, é muito difícil encontrar um livro que contemple todos os assuntos. Então, daí a importância, às vezes, de ter mais de um material e, principalmente, estar acompanhado aí pelo professor da sua escola ou por alguém que possa lhe orientar. Temos esse livro aqui, Curso de Filosofia para Professores e Alunos dos Cursos de Ensino Médio e de Graduação. Então, ele foi organizado por Antônio Rezende, e esse aqui possui uma série de artigos que trata aí também dos filósofos mais importantes aí que nós precisamos estudar para o ensino médio. Então, muito bom esse livro, ele é fácil de encontrar e também temos na biblioteca de algumas escolas. Outro livro que traz a filosofia para uma linguagem mais atualizada é o Aprendendo a Filosofar em 25 lições, do Poço de Tales à Desconstrução de Derrida. Então, esse livro também é interessante porque ele nos ajuda a trazer aquela filosofia, muitas vezes uma filosofia clássica, uma filosofia antiga, pensadores de outros tempos, para a nossa época. Então, ele pega o conhecimento e traz com exemplos mais atuais. Muito interessante. Outro livro que agora pode ser utilizado no ensino médio, mas principalmente para aqueles que estão querendo pesquisar e compreender um pouco melhor a filosofia aí nos níveis de graduação e pós-graduação, é esse Dicionário Básico de Filosofia, de Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes. Muito interessante também. Você vai utilizar como se fosse um dicionário mesmo, vai pegar a palavra que você está estudando e ali vai ter uma explicação sobre aquele termo, uma explicação sobre filosofia e não o sentido dela, no sentido de tradução de uma língua, por exemplo. Outro livro interessante é essa Antologia Ilustrada da Filosofia, das Origens à Idade Média, da Editora Globo. Então, é um livro que já está esgotado, é um livro mais antigo, de Ubaldo Nicola. Esse livro é interessante porque você vai encontrar aqui a história da filosofia, com várias citações de textos importantes, e um livro que possui várias imagens. Então, é um livro, uma antologia ilustrada. Você vai estudando filosofia e vendo as imagens. Também é separada por filósofo, e nós temos diversos filósofos aqui nessa antologia ilustrada. Muito interessante. E, por fim, aqui já acredito para um aluno que está estudando mais no nível pós-graduação, querendo se aperfeiçoar mais na área da filosofia, compreender melhor, esse dicionário de filosofia de Nicola Abignano. Então, veja, é um livro um pouco
mais volumoso, que também, assim como o outro dicionário que eu apresentei, ele traz aí a explicação de cada palavra, mas a gente pode perceber que quando ele trata de um termo, ele dá uma verdadeira aula sobre aquele termo e sobre todos os filósofos que um dia falaram ou pensaram sobre aquele aspecto que ele está abordando. Então, muito interessante. Eu espero ter contribuído com vocês com os livros, e além dos livros, nós temos o nosso canal Eu Quero Saber. Então, lá você pode encontrar diversos vídeos aí de 20 a 30 minutos, nos quais eu vou apresentando também autor a autor. Por vezes podemos tratar de temas, mas na maioria das vezes por filósofo, os conteúdos mais importantes da filosofia, usando como bibliografia básica esses livros que eu acabei de apresentar. Então, espero ter contribuído. Boa sorte na sua preparação para o Enem, boa sorte na sua preparação para o vestibular e até breve.